Eu me sinto na obrigação de tentar mostrar para as pessoas o outro lado da história, em decorrência da luta que nós travamos para que realmente, principalmente Itapevi e Jandira, deixasse de ser aquela ilha que estava sendo em relação a outros municípios. Nós aqui, da nossa região, principalmente Itapevi e Jandira, precisávamos que alguma coisa fosse feita no sentido de que essa região, principalmente esses dois municípios, tivesse uma sobrevida de pelo menos 20 anos, para o seu crescimento e desenvolvimento social e econômico em relação a outros municípios da nossa região oeste da grande São Paulo. E um dos maiores entraves que nós tínhamos naquela oportunidade que impedia esse crescimento, sem sombra de dúvida, era o trevo da Itapevi, Jandira e Aldeia da Serra. Alguma coisa precisaria ser feita porque realmente aquele entrave deixasse de existir. Consequentemente, nós tínhamos também a questão do cebolão, que também era uma preocupação muito grande com relação aos usuários. Houve um trabalho muito grande nesse sentido, até que chegamos à concessionária com o pleito, a concessionária se propôs a elaborar um estudo em relação a isso. E o estudo foi feito. Quando se chegou a esse modelo que nós estamos vendo aqui hoje, que nós estamos usando, o governador tem uma preocupação muito grande. Primeiro, no sentido de que houvesse um amplo debate em relação a essa modelagem. Não só com a classe política, mas, sobretudo, com a sociedade civil organizada. E isso foi feito. Nós fizemos aqui várias audiências públicas. Eu, particularmente, estou participando desse processo desde o início, razão pela qual eu tenho essa legitimidade de pedir esse encontro com vocês. Desde o início nós participamos dessa discussão. Então, o governador, preocupado com essa questão, realmente determinou que houvesse esse amplo debate com a sociedade e com a classe política da região, principalmente com os prefeitos. E naquela oportunidade, todos os prefeitos foram consultados, todos eles, sem exceção. Deputado Emílio de Osasco, Fuad Chucre de Carapicuíba, Rubens Furlan de Barueri, Paulinho Bururu de Jandira e Ruth Van Rose de Itapevi. Todos eles foram consultados, todos eles foram ouvidos e todos eles deram sugestões. Principalmente em algumas intervenções na cidade. Alguns arranjos aqui, algum arranjo ali, um recapeamento ali, um tapa-buraco ali, uma pracinha ali. Quer dizer, quando se estendeu o projeto na mesa, todos tiveram oportunidade de dar a sua opinião. E naquele momento já sabia o preço do pedágio também. Isso foi levado ao governador. Como se isso não bastasse, dois prefeitos da região, do PT inclusive, naquela oportunidade, Paulinho Bururu e Ruth Van Rose, estiveram juntamente com o presidente Braz, Cioff, da Oeste, até o gabinete do Aloysio, secretário da Casa Civil, levando, hipotecando apoio a esse novo projeto. Por que Ruth Van Rose e Paulinho Bururu? Porque eles também, como eu, achavam e continuam achando que a solução, a sobrevida da nossa cidade estava realmente na execução dessa obra. E olha que nós estamos falando de uma região que tem o quê? Mais de 2 milhões de habitantes, a região oeste da Grande São Paulo. Então, uma região importante economicamente e socialmente para a região metropolitana. Os dois estiveram lá levando pessoalmente, hipotecando apoio ao novo projeto. Então, de repente, depois de alguns meses, e outra coisa, como se isso não bastasse, o governador ainda, depois de ter ouvido a classe política e a sociedade através das audiências públicas, que nós estivemos encabeçando a região, o governador solicitou uma pesquisa de opinião pública, com os usuários da Castelo Branco, apresentando esse novo modelo. E foi uma grande surpresa, que 82% das pessoas consultadas aprovaram e apoiaram
esse novo modelo. E quem fez a pesquisa não foi a concessionária, obviamente, foi a Artesp, né, a agência responsável pela regulação e fiscalização das concessões. Bom, feito tudo isso, feito essas pesquisas e tal, e uma outra coisa ficou acertada também no contrato, que a cobrança só seria feita depois que as obras fossem concluídas, ou seja, a concessionária colocou o dinheiro na frente, investimento de mais de 260 milhões de reais. Só aqui no nosso trevo foram 46 milhões de reais de investimento. As obras começaram, foi feita a inauguração da obra no dia 6, assim mesmo o governador pediu mais um prazo para iniciar a cobrança, que iniciou no dia 17. E qual foi a nossa surpresa? Que, ao concluir a obra, o prefeito de Osasco entra com uma ação, né, contra a concessionária, contra o governo, sei lá o quê, impedindo que houvesse a cobrança do pedágio. Isso, para mim, ficou claro, ficou patente, que não passa de um oportunismo eleitoreiro, certo? Típico do PT, realmente, né? O oportunismo eleitoreiro, porque se ele fosse sério, o Emílio fosse sério nas suas consequências, nas suas ações, ele não esperaria a obra ter iniciado e ter concluído, ele entraria com ação logo no início, quando levar o projeto para ele tomar conhecimento na Prefeitura de Osasco. Lá, naquela oportunidade, ele já deveria ter tomado essa atitude, certo? Então isso mostra o oportunismo dele, né, e a falta de transparência e de responsabilidade acima de tudo. Porque se tem alguém que tem que se manifestar, se alguém se acha prejudicado nesse contexto todo, são os moradores de Jandira e Itapevi, uma parte de Barueri, que passaram a pagar, e até então não pagavam. O pessoal de Osasco, morador de Osasco nenhum está pagando o pedágio hoje. Tanto para São Paulo quanto para voltar, eles não pagam o pedágio. Então, mais uma razão, né, da gente chegar à conclusão que realmente não passa de um oportunismo eleitoral, tendo em vista que nós estamos num ano eleitoral. Então, volto a repetir, se ele fosse uma pessoa séria, tivesse responsabilidade nos seus atos, teria entrado com ação naquela oportunidade quando levou o projeto para tomar conhecimento. E não esperar a concessionária investir, o governo avaliar a obra e entrar com essa ação. Mas, enfim, isso, a liminar foi derrubada, não atrapalha quase nada. Agora vem essa manifestação que houve nesses dias. Logicamente que a imprensa faz a cobertura, dá essa versão e a gente fica impedido, às vezes, dar o contra-argumento porque não somos procurados, né? E não tem razão de ser procurado. Então, é essa razão maior de nós estarmos aqui, para que a gente possa realmente dar a outra versão da história, para que as pessoas possam tomar realmente conhecimento do que realmente está acontecendo. Então, logicamente que as pessoas que participaram da manifestação, né, através de fotos que a gente mandou tirar e filmar, nós percebemos claramente que não tem outro intuito, outro objetivo, a não ser a questão eleitoral, política eleitoral. Porque quem estavam nessa, quem eram os participantes, quem eram os organizadores dessa manifestação? Vereadores do PT, que estavam lá, aqui. Nós pudemos observar o João Góes, né? O Valdomiro Ventura, do PSL, o Rubinho, do PT, o Oswaldo Virgínio, do PT, o Carlão, que é suplente, é presidente da ONG, Sapos, uma ONG que aqui em Itapevi sofreu uma acusação de estelionato, certo? Estelionato puro, está se eliminando pela região, já dá para perceber que não é uma entidade séria, tá? E estava lá o deputado Marcos Martins, que é o zerizeiro de falar do pedágio, como se o governo federal não fizesse pedágio, não cobrasse pedágio nas suas rodovias agora. Quer dizer, aliás, o PT sempre foi contra tudo, contra todos, mas na hora de aplicar, na hora de executar, começa também a usar de elementos que
não tem outra alternativa a não ser, por exemplo, nas concessões rodoviárias federais, agora também está usando a mesma política, né? Só fala assim, o preço é diferente, tudo bem, mas só que você vai ver o preço é diferente, mas não tem investimento nenhum. Nós vamos poder ter a oportunidade de ver, e nós temos aí algumas imagens que podem comprovar isso claramente. Então, gente, eu queria colocar isso para vocês nesse sentido, que eu fiquei constrangido mesmo, chateado por ver um prefeito da categoria, do tamanho da cidade de Osasco, com meu colega na Câmara, na Assembleia Legislativa, até estranhei, me passava pela cabeça que ele seria capaz de tomar uma atitude tão oportunista como essa que ele teve, certo? Mas eu acredito que ele já esteja, inclusive, obedecendo as determinações do seu rei maior, né? E esses dias mesmo o rei maior falou que tem que dar da medalhinha para cima. Então já começa a obedecer, os súditos já começam a obedecer o seu rei, né? Então isso fica claro. Então tudo que a gente começa a analisar aqui e ali, chega à conclusão que não passa de uma questão eleitoral apenas, certo? Isso é uma coisa que a gente vai debater no momento oportuno. Mas eu me vi na obrigação, nós sempre tivemos uma relação muito desde a época que eu fui prefeito com vocês são parceiros nossos, são amigos, são companheiros, fico até grato com a presença de vocês, mas eu me senti na obrigação disso, para realmente a gente mostrar o outro lado para a população da nossa região. Lá fica claro que a manifestação não tem as pessoas de Barueri, não tem as pessoas de Osasco, não tem a pessoa de Carapicuíba, de Jandira, Itapevi, porque nós estamos contentes, nós estamos satisfeitos, sabe? É o que a gente precisava realmente para dar essa sobrevida para a nossa região. Então é contra isso que o Emílio está lutando também, para que a nossa região possa ter mais emprego, mais renda, Itapevi e Jandira possa ter a oportunidade que Osasco teve até então, que Barueri teve até então. É isso que eu vou dizer. Estou à vontade aí para responder qualquer pergunta. Luiz, quando você fala que foi apresentado antes para todos os prefeitos, foi também apresentado para o Ministério Público, porque hoje saiu uma matéria de São Paulo, onde desembargadores dizendo que o preço do pedágio, em vez dos 2,80, vai ser 70. Esse pessoal sabe antes ou também fica sabendo pela imprensa de toda essa polêmica que gera essas confusões entre prefeito e governo do Estado? Eu acho que cada um tem que cumprir com as suas obrigações, com os seus deveres, né? Eu acho que a obrigação do governo é dar satisfação à população e à classe política. O Ministério Público está para cumprir com as suas obrigações de fiscalização, está no seu direito. Mas não podemos esquecer também que esse promotor é o mesmo promotor que entrou com uma ação contra o pedágio das marginais da Castelo Branco. Perdeu na primeira instância, ganhou na segunda e foi recorrido para o Brasil. Então é o mesmo promotor. Quer dizer, no contexto geral, são sempre as mesmas pessoas que tentam entornar o caldo. Então, só nesse assunto, o promotor Marcos Mendes Lira, ele fala que além de o preço justo ser de 1,70, ele, de acordo com o cálculo dele, estima que 1,5 milhão de habitantes de Barueri, Carapicuíba e Osasco foram prejudicados por essa nova cobrança. O que o senhor acha sobre isso? Existe esse prejuízo? Já por essa afirmação, a gente pode chegar à conclusão de que o cálculo dele está equivocado. Não só no cálculo da cobrança do valor do pedágio, como no cálculo da população. Acabei de falar, aonde que a população de Osasco paga o pedágio para ir para a capital? Não se refere a pedágio, ele se refere a rota de fuga. Porque, quando for o pedágio ali, muitos carros vão passar a contar por ruas de Osasco e de Carapicuíba, isso gera desgaste do solo. Rota de fuga existia antes, quando você tinha uma entrada antes do pedágio por Rodoanel. Ali sim se estabeleceu uma rota de fuga impressionante, a ponto de você ter dificuldade para acessar o Rodoanel, tanto de manhã sentido capital interior, como à tarde sentido interior capital. Hoje não, hoje aquelas pessoas que utilizavam a rota de fuga vão usar a via normal, vão voltar para a via normal, né? Então, se tem um município que não está tendo essa preocupação, não usar as rota de fuga. Eu nem vejo isso aí. E outra coisa,
essa questão de rota de fuga é muito subjetiva, né? Veja bem, o que você prefere? Você prefere perder 1 hora e meia para chegar ao seu local de trabalho ou perder 30 minutos apenas utilizando o avião normal? Essas coisas também, né? Então é uma coisa muito subjetiva, eu acho, isso aí. Agora, Caramês, nesse mesmo sentido ainda, quando você disse que as prefeituras sentaram, alguns pediram tapa-buraco, pediram outras coisas. Algum desses prefeitos pediram a melhoria para essas vias, essas rotas de fugas alternativas, ou ninguém pediu nada, pediu tapa-buraco? Não pediram, as pessoas foram pedidas. Eu não vou aqui no melhor que foi pedido, porque eu não tenho nem condições de ir no melhor que foi pedido. Mas sempre houve uma boa relação entre a concessionária e as prefeituras. Não é um tapa-buraco aqui ou um recapeamento ali que vai prejudicar essa relação. Tá? Obviamente que no início a gente tem que concordar que a relação não era muito boa da concessionária com a população, e a própria concessionária percebendo isso, mudou algumas peças que dirigiu, e hoje essa relação é muito profícua, muito transparente, muito tranquila. Ô João, aqui é o Adilson do Jornal da Universidade. Voltando àquele assunto ali do pedágio, às vezes fica aquela polêmica. O pedágio ele está custando, se não me engano, R$ 2,80, né? Na via expressa da Castelo, né? E por que não cobrar um preço de R$ 1,30, que é o valor do pedágio do Rodoanel, né? A pessoa que vai agora entrar para pegar o Rodoanel tem que pagar o pedágio na entrada do Rodoanel. E aquele preço é R$ 1,30. Porque antes as concessões eram feitas pela melhor oferta na outorga da concessão, e não pelo menor preço do pedágio. Hoje o governo do Estado tem o modelo é o seguinte, pela melhor outorga e pelo menor preço de tarifa. Entendeu? Então houve um mix, né, das duas condições. Tá? Eu acho que é um modelo excepcional. Você não pode deixar de outorga porque você tem investimento. Olha o que está acontecendo no governo federal. O governo federal se preocupou apenas com a tarifa. Conclusão, você tem a menor tarifa, mas não tem investimento nenhum. Basta viajar na Regis Bittencourt, o único investimento que foi feito na Regis Bittencourt foi a construção do pedágio, a praça do pedágio. Fora isso, não houve mais nada. Nós vamos ter a oportunidade de ver aqui comparar os dois modelos. Eu tenho aqui uma reportagem da TV, onde se compara os dois modelos de concessões. Enquanto o governo do Estado respeita as pessoas das concessões, o governo federal não respeita. Nós temos essa prova aí. Então, o governo do Estado e as concessionárias alegam que a lei de 1953, que dispõe sobre a proibição de pedágio no raio de 35 km a partir da Praça da Sé, foi revogada. Mas o senhor é deputado, as leis para serem revogadas têm que passar pela Assembleia, os deputados têm que revogá-la. E em 2003, um pacote de leis de 1950 foram revogadas, revogou-se a 2851, pulou-se para 2854 e a 2853, que essa daí não foi revogada. Inclusive, o juiz Rômulo Russo Júnior fala que ela é um decreto. Sim, mas tem força de lei. E o juiz Rômulo Russo Júnior, do Rodoanel, fala que ela está vigente. Não está. Isso aí já foi objeto de discussão na questão do pedágio das marginais. E ali ficou claro que realmente não está vingindo esse decreto. Mas ainda está tramitando. Está tramitando no ganho de causa para o autor. No Tribunal de Justiça. Na primeira instância, perdeu. A segunda, ganhou e está em Brasília. Mas enquanto não houver a decisão do mérito, não dá para você questionar isso. Mas que o decreto foi revogado, foi. Como foi revogado? Como ele foi revogado? Tem que ter uma outra lei dispondo sobre isso. Não, mas decreto não é lei. Decreto não passa pela Assembleia. Decreto lei. Não, mas não passa pela Assembleia. Decreto é de autonomia do Executivo. Entendeu? Projeto de lei, sim. Agora, decreto não é de autonomia do Executivo.
Posso fazer uma pergunta? Eu só quero mostrar para vocês aí. Pode falar. Não, eu queria fazer um questionamento. Na inauguração do projeto Cebolão, o senhor falou sobre, comparou as concessões que a gente vai fazer agora, né? Federais e estaduais. E o senhor falou durante seu discurso que nas concessões federais, em muitas delas, bairros ficaram isolados, populações foram prejudicadas. Isso acontece também com concessões estaduais, e tem várias matérias sobre isso. Eu queria ver a opinião do senhor sobre isso, deputado. O bairro de Perus ficou isolado pela última praça de pedágio do Rodoanel. Também o Perus, ao lado do Chácara Maria Trindade, ficaram isolados pelo pedágio da Anhanguera. E Carapicuíba, muitas pessoas analisam que Carapicuíba ficou cercada também por pedágios, os da Castelo e do Rodoanel. Então esse problema também não acontece na concessão estadual? Acho que você está falando Perus, não ficou isolado. Alguém de Perus, para ir no mercado, ou no cartório, ou no posto de saúde, precisa pagar pedágio? Não. Ele não passa pelo Rodoanel. Tá? Não passa. E mesmo Carapicuíba. A população de Carapicuíba ele tem um livre acesso aos serviços públicos, hospital, padaria, escola, etc. e tal. Veja bem, são duas situações diferentes. Casos como o de Vargem, nós temos dentro da concessão estadual que foi resolvido, que nós vamos ver aqui agora. Foi resolvido com toda a tranquilidade. Placa com carro de Indaiatuba, por exemplo, tem livre acesso ao pedágio. Diferente de Vargem. Então, alguém já deve ter feito essa pergunta, mas quando cheguei a falar, o senhor é favorável ao pedágio tal como ele está lá hoje? Por quê? Veja uma coisa. Sou favorável porque teve aprovação, teve aprovação de todos os prefeitos da região metropolitana. E teve uma ampla discussão com a sociedade civil. E teve também uma pesquisa de opinião pública juntamente com os usuários desse trecho. E foram condições que o governador impôs para que esse modelo fosse colocado em prática. Essa aprovação dos prefeitos foi de que forma? Levando o projeto até eles, prefeito por prefeito, mostrando, jogando na mesa, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a entrada do pedágio, do Rodoanel não será mais aqui, será depois do pedágio, certo? E essa concordância foi manifestada, foi documentada por cada prefeito? Olha, tem prefeitos que assinaram, tem outros prefeitos que manifestaram verbalmente, que é o caso do Emílio. Eu volto a repetir, se o Emílio tivesse, como se diz, tivesse seriedade nas suas ações, ele teria entrado com a ação judicial antes de iniciar o processo de cobrança. Porque ele tinha conhecimento do projeto. Conhecimento total do projeto. Naquele momento da apresentação do projeto para o prefeito, para o Emílio, ele citou essa questão da rota de fuga, do problema que Osasco teria, ou ele citou só o problema do pedágio mesmo? Veja bem, Cristina, a verdade é o seguinte, a partir do momento que você mostra ao prefeito todas as condições do projeto, se ele tem qualquer dúvida, vocês querem ver aí, gente? Se ele tem qualquer dúvida ou ele se sente prejudicado, ele vai ter as últimas consequências, como ele foi agora quando ele ganhou essa liminar. Olha. Então é isso que eu questiono. Hoje, o que está sendo feito, a atitude dele não passa de uma atitude oportunista, eleitoreira.